Bem, primeiramente, bom dia para você que está assistindo essa aula. Eu vou ser a professora de vocês de atualidades para o Enem 2021. Então, podem me chamar de Clau, é mais fácil, tá? Mas meu nome é Claudielen. Vou ficar responsável junto com vocês, né, para estar dando esse suporte para qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar falando comigo, tá certo? A gente vai ter a plataforma, tá bom? Essa plataforma pode colocar dúvida, tem um grupo do WhatsApp, então qualquer coisa pode entrar em contato comigo, que assim que eu tiver um tempinho eu vou estar sanando as dúvidas de vocês. E primeiramente, né, para essa primeira aula, a gente vai abordar um pouquinho sobre o conhecimento de Enem e dos seus vestibulares, né? Porque queira que não, vocês têm que pelo menos ter uma noção do que vão estar abordando. Então, primeiramente, o que é o Enem, né? O Enem ele foi criado em 98 e ele tinha o objetivo de estar avaliando os estudantes que tinham acabado de concluir o ensino médio. E só em 2004 essa prova ela começou a ser utilizada como uma ferramenta de ingresso para instituições de ensino superior. Mas foi a partir de 2010 que ela foi integrada ao SISU. E o que é o SISU? O SISU é o Sistema de Seleção Unificada, que é para os estudantes conseguirem fazer uma faculdade pública, as universidades federais, como são bem conhecidas. E o Enem ele é utilizado em todo o Brasil. E ao longo da criação do Enem, as faculdades começaram, as particulares começaram também a usar a nota do Enem como forma de ingresso para os alunos entrarem nas universidades. Então, temos várias formas de você estar utilizando a sua nota do Enem, como o SISU, o ProUni, o FIES. E além do que, também temos o SISUTEC, que é o Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica. Então, tem várias formas de você estar conseguindo, tá certo? Entrar na faculdade, a partir do Enem mesmo. E como é que acontece, né? Essas provas do Enem. A prova, ela é realizada em 2 domingos consecutivos. Antes era um sábado e um domingo, mas agora ficou melhor, né? Para ter um descanso mental para os concluintes, os treineiros, as pessoas que estão fazendo o Enem. Então, vão estar sendo realizadas as provas em 2 domingos. E a aplicação para cada qual vai, no primeiro dia, ser algumas disciplinas e no segundo dia outras disciplinas. E tanto na modalidade impressa como na modalidade digital vão ser exatamente assim, em 2 domingos. No primeiro domingo, você vai estar fazendo a prova de linguagem, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e juntamente a redação. E você vai contar com 5 horas e 30 minutos. Já no seu segundo dia, você vai estar realizando as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. E vão ter um tempo de 5 horas. Esse tempo que eu estou falando é o tempo limite. Normalmente, quando está perto de finalizar, as 3 últimas pessoas da sala saem juntas. Então, se a última pessoa estiver realizando a prova ainda e as duas tiverem terminado, tem que esperar até a última terminar por completo sua prova e as 3 saírem juntas. E a prova do Enem, ela é formada por 180 questões no total, né, somando o primeiro e o segundo dia, que são questões objetivas de múltipla escolha, isso com a redação, e cada pergunta ela tem 5 alternativas de A até a E, apenas uma sendo a correta. Então vamos lá. Primeiro dia, temos 45 questões de linguagem e códigos, que vai da questão 1 a 45. Temos 45 questões de ciências humanas, que é da 46 a 90. E, por fim, a redação. Isso no primeiro dia. Então, a gente já tem abordagens de linguagem, códigos e suas naturezas, que vem português, língua estrangeira, que você vai optar na hora da inscrição, por espanhol ou pelo inglês. Temos artes, literatura, educação física e suas tecnologias de informação e comunicação. Isso tudo no primeiro dia, tá certo? Já para a parte das ciências humanas e suas tecnologias, temos história, geografia, sociologia e filosofia. E a redação é um texto argumentativo dissertativo, certo? No segundo dia, a gente vem com as questões, 45 questões de ciências da natureza, que vai da 91 a 135, e mais 45 questões de matemática, que vai da 136 a 190. São ciências da natureza e suas tecnologias física, química e biologia, e a parte de matemática vai estar envolvendo álgebra, geometria, por exemplo.
Um bom ponto para se destacar aqui é que se você escolheu a modalidade de espanhol, você não pode mais trocar. Eu achei mais fácil a prova de espanhol, de inglês do que de espanhol, mas eu escolhi a espanhol. Eu não posso trocar na hora de responder lá. Então, você precisa continuar com a modalidade que você escolheu. E tem que tomar cuidado para que não ocorra você responder, por exemplo, eu respondi em espanhol no lugar de inglês, e na hora de assinar lá fiz tudo errado. Tomem cuidado com isso, porque dentro do meu círculo social aconteceu alguns relatos de pessoas datarem sobre isso. Agora eu trago aqui o cronograma. Então, a gente tem que as inscrições são do dia 30/6 até dia 14/7. Possivelmente, essa aula vai estar indo no ar na quarta-feira, então vocês vão ter até hoje para fazer as inscrições. Então, cuidado para não perderem um tempo. O pagamento da inscrição vai até o dia 19/7. O pedido de atendimento especializado para as pessoas que têm algum tipo de deficiência vai do dia 30/6 até o dia 14/7. O pedido de tratamento pelo nome social vai do dia 19 a 23/7. E as provas elas ocorrerão no dia 21 e 28 de novembro. E as inscrições, elas têm que ter, para quem não pagou, né, a taxa, elas vão ter, quem não pagou, na verdade, quem não conseguiu a isenção, vai ter a taxa de R$ 85. E se atentem, pelo amor de Deus, à questão do horário de aplicação. Vocês têm que tomar cuidado porque é de acordo com o fuso horário de Brasília, tá certo? Então tomem cuidado para não virar meme e ficar do lado de fora e perder, né, a oportunidade e adiar por mais um ano a sua aprovação. Então temos lá a abertura dos portões, que começa de meio-dia e eles se fecham às 1 hora, certo? E meia hora depois começam as provas. Então, de 1h30, a prova está sendo iniciada. No primeiro dia, o encerramento é às 19 horas. E no segundo dia, o encerramento é de 18h30, certo? E certifiquem que estão guardando todos os seus pertences, tá? Porque tem o que você pode usar e o que você não pode usar. Então, certifique-se que tudo que não pode usar, vocês colocaram dentro da bolsinha, da sacolinha que eles entregam. E como estamos em um período pandêmico, as regras de prevenção à Covid-19 também estão presentes, tá certo? Tomem bastante cuidado. Máscara, álcool em gel, tudo isso vai ser obrigatório. Você tem que levar. E no edital do Enem, você lá no sistema, você vai estar encontrando toda a orientação, as regras de prevenção que você tem que ter, que caso você não tenha, você vai ser desqualificado. Então, por favor, se atentem muito a isso. E vamos lá para como é essas questões do Enem, não é? Então, a gente tem enunciados que são bastante contextualizados. Você pode achar que é um pouco cansativo, que é grande, mas são assim mesmo. Até as questões de exatas, matemática também, bem contextualizado. E um ponto do Enem é que ele também usa da interdisciplinariedade. Você começa lendo, né? Você acha que é uma questão de história, beleza, tô lendo, acho que é história. Só que do nada vem, parece que é geografia. Aí, ok, é geografia. Aí, no final, a pergunta é de sociologia. Isso é muito comum no Enem, tá certo? Então, tem essa mistura, essa interdisciplinariedade. Outro ponto é que as perguntas do Enem, vocês têm que se atentar um pouquinho, porque pode ser que as respostas estejam ou não nos enunciados, ou você pode ter algum gatilho para conseguir resolver a pergunta. Então, leiam bem, vocês têm que praticar a questão da leitura e interpretação de texto. Vamos ter uma aula mais para frente sobre isso. Então, uma dica que eu já dou é para vocês começarem a ler. Se vocês não têm o costume, leiam, tentem fazer uma leitura semanal, algum livro, alguma coisa, porque isso vai ajudar bastante vocês. E o Enem usa de histórias em quadrinho, gráficos, usa de textos corridos. Então, tem várias formas de você, do Enem, abordar para você essa questão da pergunta. Então, é bem diversificada essa questão, mas é bastante contextualização, tá? Então, no começo, a gente recebe o caderno de provas. Nesse caderno de prova, ele vai estar a capa, os seus dados pessoais, a cor, a frase, a prova e a folha de respostas. Então, vamos lá. Temos que nos adequar, temos que prestar atenção, porque qualquer erro que vocês notarem que esteja errado, vocês têm que comunicar ao fiscal. Na capa, ela vai constar o código de barras, certo?
que a sua identificação vai ter as informações de número de questões, a divisão, a instrução, tá tudo na Canva, tudo certinho, tá certo? E lá também vai ter a parte de cor que você vai ter que preencher de acordo com a cor da sua prova. Inicialmente vai ser uma parte branca, mas não é a cor da sua prova. Você tem que abrir. E o caderno de perguntas e a cor do caderno é que vai ser a cor que você vai colocar lá na frente. E vai ter um espaço para ser preenchido uma frase. Que essa frase é justamente para evitar a questão de fraude. A frase ela vai ser comparada à ortografia dela com a ortografia que você usou na redação. Isso tudo é uma forma de estar evitando plágio, fraude, coisas desse tipo. Temos os dados pessoais, que, como eu falei, qualquer coisa que tiver errado, pode ser um acento errado que não esteja dentro dos conformes. Seu nome está errado, a data de nascimento, qualquer coisa, vocês têm que informar ao fiscal, falar, olha, isso aqui está errado, para eles tentarem resolver o seu problema, tá certo? A cor, como eu falei, tem cada prova tem uma cor. Não é que as questões são diferentes, não, a ordem delas que vai estar mudando. Então, tem amarelo, azul, cinza, branco e rosa. E isso vai estar evitando também, é uma forma de evitar fraude, evitar a famosa cola. Então, cada qual prova tem sua ordem, mas as perguntas são sempre as mesmas. Como eu já comentei sobre a frase também. E vamos para a folha de resposta. A folha de resposta, minha gente, tome muito, muito cuidado, tá certo? Porque qualquer errinho que vocês tiverem cometerem pode perder a questão. Como é que eu vou preencher a folha de resposta? A folha de resposta você vai preencher pintando a bolinha por completo. Não marque X, não pinte mal pintado, porque é um sistema de correção automático. Se ele não conseguir ler aquela resposta, você vai perder. E, além do que, tome muito cuidado com qualquer tipo de rasura. E a redação, ela vem na parte de trás. Na parte de frente da folha de resposta está lá as questões para você assinalar. E na parte de trás fica a parte de você transcrever a redação. E falando em redação, vamos abordar um pouquinho, né, sobre essa tão temida parte da prova. Vamos lá. A redação, ela vem após a parte de linguagem e códigos. Após essa parte vem o tema da redação e depois vem as ciências humanas. E justamente vai estar lá, normalmente, alguns textos de apoio que você vai ter, normalmente são cinco, quatro, vai depender. E esse texto de apoio, você, pelo amor de Deus, não vai usar ele como embasamento teórico. Tá que eu posso usar uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, mas não utilizar apenas somente ele. Ah, eu vou usar todos os textos aqui de apoio. E, gente, plágio é crime, vocês não podem plagiar, é parafrasear, é pegar umas informações aqui e transcrever com outras palavras, tá? Porque na hora que os corretores estiver corrigindo a prova de vocês, eles vão pensar que vocês não têm embasamento teórico, então vocês só têm aquilo para se basear. Vocês não têm fundamento nenhum. Então tomem muito cuidado, tá bom? Porque pode ser que a nota de vocês diminuam por causa disso, então é sempre bom estar fazendo pelo menos uma redação por mês para vocês praticarem, ficarem atentos aos jornais para ver qual possivelmente vocês podem usar isso como algum tipo de fonte para vocês, algum embasamento. Outra coisa é que vocês têm de 7 a 30 linhas para fazer. Então, 7 não é bom, né? Porque você precisa fazer normalmente uma boa redação. Tem que ter introdução, dois desenvolvimentos, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e a conclusão. Não dá para eu criar em apenas 7 linhas tudo isso. E outro ponto também é que você escolhe se quer colocar parágrafo ou não. E esse parágrafo, o título, perdão. Você escolhe se quer colocar título ou não. Normalmente as pessoas optam por não colocar título. Por quê? Quando você coloca um título, está perdendo uma linha. E normalmente coloca título, pula uma linha e começa a escrever. Então estaria perdendo duas linhas. Essas duas linhas podem ser fundamental para você que está fazendo Enem, para você concluir, né? Trazer um plano de intervenção muito bom. Vai faltar uma, duas linhas, que é justamente a que você colocou para título. Normalmente o recomendado é você não colocar, mas fica a critério de cada aluno.
Outro ponto é que a redação, a partir de 2009, ela não consta mais com a parte de rascunho. Então, para você usar o rascunho, é você utilizar das partes em branco mesmo que a prova dispõe. Outra coisa, o que que pode zerar a minha redação, né? Fugir ao tema proposto, entregar a folha de redação sem nada escrito, usar parte do texto desconectada ao tema proposto, escrever somente 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo. Então, tá vendo? 7 linhas não é bom o suficiente para que você consiga ter uma boa redação. Usar impropérios, desenhos e outras formas de propositais de anulação, fazer uma estrutura de texto diferente do tema dissertativo argumentativo. Então, isso aqui é básico, acho que todo mundo consegue compreender. E vamos lá, né? Quem é que pode participar do Enem 2021? E, gente, qualquer pessoa que conclui o ensino médio pode estar participando e validando, né? Porque tem os famosos treineiros. Eu fui uma treineira. Quando eu fiz o primeiro ano do ensino médio, eu participei do Enem em 2018 e 2017 como treineira. Então, eu só ia para ter uma noção de como é. Isso é eu acho tão importante você fazer nos outros anos, além do terceiro ano, porque você vai ter uma noção de como é a prova, de como é a modalidade. Aí, qualquer pessoa que conclui o ensino médio pode estar realizando, para validar realmente. Se você fez a inscrição e não terminou o ensino médio, você faz como treineiro. E como é que eu faço a inscrição Enem 2021? Bem, você vai fazer essa inscrição pelo site oficial do Enem, tá certo? E os candidatos devem preencher um formulário de inscrição do Enem. Aí é bom também você seguir nas suas redes sociais as plataformas do MEC, que ele vai estar sempre orientando, fazendo publicações das novas informações que se tem sobre o Enem. Dos prazos também para que vocês não percam. E a isenção, né? Como conseguir a isenção do Enem? Bem, o Enem, caso você queira, né? Caso você se enquadre, você precisa ter pelo menos cursado a última série do ensino médio em escola pública para conseguir a isenção. Você precisa ter cursado o ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral de rede privada ou ter uma renda por pessoa igual ou menor do que um salário mínimo e meio. E participantes de vulnerabilidade socioeconômica por membros de família de baixa renda, que tem o número do NIS também, né? Podem estar participando, tentando conseguir a isenção. Tendo a renda familiar por pessoa menos que o salário mínimo, ou uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Então, se você se enquadra dentro dessas modalidades, você pode estar pedindo a isenção do Enem. Vamos lá, o que é que eu preciso levar? Gente, documentação é fundamental, porque eles pedem a documentação. Então, por favor, não esquece a documentação. Caneta, somente preta, não leve mais nenhuma cor. Eu sou uma pessoa um pouco precavida, então quando eu ia fazer o Enem, eu levava 4, 5 canetas pretas, porque caso uma secasse do nada, eu comprava a caneta totalmente cheia. Nunca usada, mas levava, sempre para prevenir. Então você leva caneta preta, tá? Esferográfica, toda branquinha, aquelas transparentes que dá para ver tudo. Isso é para justamente evitar que coloquem cola dentro dela. Cartão de confirmação de inscrição e declaração de comparecimento do Enem impresso para a assinatura do coordenador local. Caso, né, caso você acabe esquecendo também da documentação, você não consegue fazer o Enem. E o que é que eu não preciso levar, né, para a prova? O que você não precisa levar é livros de anotações, chaves, boné, chapéu, gorro, fone de ouvido, dispositivos eletrônicos, calculadora, celular, óculos escuro, caneta que não seja do material transparente. Normalmente as pessoas levam o básico, que é fone não, telefone e chave. Aí lá vocês vão receber uma embalagenzinha. Nessa embalagenzinha você coloca tudo que. O relógio também não pode. Você coloca tudo que tá dentro, tá? Guarda tudo. E você lacra e bota dentro da bolsa ou embaixo da carteira. Porque você não pode ter nenhum acesso com isso. No momento que você entrou dentro da sala, não pode mais sair. Entrou na sala, não pode. Não. Vou ao banheiro, não pode.
Você só pode depois que a prova começar. Aí você solicita ao fiscal ir ao banheiro. Aí você guarda tudo, tá? Não pode mais mexer. E depois que você guardar tudo, você só guardar o tempinho, tá? Ah, em relação à hora, quanto tempo, como é que eu vou saber em quanto tempo eu tenho ainda para fazer a prova? Não se preocupem, porque o fiscal coloca como se fosse alguns adesivos no quadro. Esses adesivos constam, faltam 5 horas para acabar a prova, aí faltam 4 horas e meia. Ele vai retirando com o passar do tempo. Você se localiza por ali e tenta é, ter uma noção de quanto tempo falta para você conseguir responder suas questões. E vamos lá para o Enem digital. Bem, o candidato deve escolher na hora da inscrição se deseja fazer a prova impressa ou a prova digital. De toda forma, são 101.100 vagas para o Enem digital, porque é uma coisa nova, começou ano passado, então não se preocupem se vocês querem participar do Enem digital, mas não têm noção. É algo bem novo também, mas não quer dizer que é como é o Enem digital que vocês vão fazer de casa, não. Vocês vão para a instituição e fazem de lá mesmo o Enem. Só que tudo vai ser feito, logicamente, né, pelo um computador, mas em relação à redação, vocês têm que fazê-la num papel. Então, pra vocês terem uma noção de como é que é. E tem outras coisas também do Enem, que acaba algumas pessoas não conhecendo muito, né? O Enem seriado é algo novo, né? A previsão era que ele começasse ainda esse ano, em 2021, mas por causa da pandemia, talvez ele seja adiado. Estou aqui expondo as formas de Enem que tem, mas não quer dizer que realmente vai acontecer por causa da pandemia, né? O Enem seriado é também para os estudantes do ensino médio, que eles vão ter uma, uma somativa das pontuações que ele tira para cada ano que ele faz. Então, os 3 anos é uma etapa, né? Os 3 anos ele faz o Enem e tem essa somativa que é também para ele conseguir entrar no ensino superior. E é chamado de sistema Enem seriado. E a prova é normal também, em modalidade normal, tradicional. E apesar do Enem ser seriado, a forma que a gente conhece hoje, que é o Enem tradicional, não vai deixar de existir. Isso é só mais uma forma de o aluno conseguir entrar no ensino superior. Então, vai ter várias formas de ter a utilização, né, para você conseguir entrar no ensino superior, as várias formas de você conseguir utilizar a nota do Enem, mas não é nada tão certo que ocorra esse ano. A gente tem o Enem PPL, esse Enem PPL é para as pessoas, para os jovens, adultos que estão com a sua liberdade, como é que fala? Suspensa, sua liberdade suspensa. Então, para quem está na prisão, né, tem essa forma desse Enem. E as datas são diferentes do Enem tradicional. E os participantes têm que ter no mínimo 18 anos. E caso, né, eu precise fazer a reaplicação do Enem. Bem, a reaplicação do Enem, você tem que fazer a solicitação pelo sistema, né, do Enem. E normalmente a reaplicação tem que ser comprovada porque eu não pude participar, né? E ela é totalmente avaliada. Os casos são julgados individualmente pela comissão de demandas e aprovada ou reprovada. E tudo isso ela vai ser comunicada pelo e-mail ou pelo celular, através de via SMS. Então, caso ocorra algum caso de doença, que é o comum de acontecer, ou casos de infraestrutura, você pode estar lá fazendo sua solicitação, tá? De reaplicação do Enem. Quando ocorre também caso de questão de falta de energia. Vamos lá. Antes de entrar na sala, como eu comentei, vocês têm que guardar todos os seus objetos que não são permitidos dentro da embalagenzinha do envelope, né? Que é oferecido. Vocês confirmam os seus dados do cartão resposta, da folha da redação, confirmam tudo. Vocês também têm que verificar os seus dados, porque vai ter a coleta do dado biométrico, que é a impressão digital, que vocês colocam na prova. Então, no momento que vocês colocarem a impressão digital antes de conferir os dados, já era, minha gente. Então, confirma tudo, tá? E
tomem cuidado que na hora de destacar o cartão resposta, para não fazer alguma rasura ou rasgar alguma coisa, tá certo? Bem, vamos lá, né? Como é que a gente sabe a nossa nota do Enem? Normalmente, após a realização do Enem, quando vocês estão fazendo o Enem, é divulgada a nota, o tema da redação. E algumas horas depois que é encerrado a prova do Enem, é divulgado o gabarito oficial do Enem. E esse gabarito, muitas pessoas se baseiam para poder ter uma noção das suas notas. Mas, gente, não adianta vocês terem uma noção das suas notas assim, de antemão. Vocês têm que saber, vocês sabem quantas questões acertaram, mas não tem exatamente como saber a nota que vocês tiraram. Que para cada qual nota, cada qual questão, vai ter uma nota. Você não tem como saber a nota daquela questão, porque as questões, elas são classificadas em fáceis, médias e difíceis. Difíceis. Quanto mais pessoas acertarem a fácil, mais baixa vai ser a nota. Quanto menos pessoas acertarem, aquela questão vai ser tratada como difícil. A nota dela também, consequentemente, vai ser levada lá para cima, caso você acerte. E normalmente as provas são feitas em novembro, então janeiro, fevereiro, mais ou menos, estão saindo as notas pelo sistema, então vocês vão saber pelo sistema. E vai aparecer lá nota de redação, nota de linguagens, nota de ciências humanas, ciências da natureza, vai aparecer tudinho lá. E quando você vai colocar para ver se conseguiu passar em algum sistema de seleção, se você conseguiu entrar na faculdade, normalmente você faz média. Pega as 5, soma e divide por 5. Aqui eu já expliquei basicamente essa questão, né? Antecipei um pouquinho falando da correção. É feita pelo TRI, né? Que é a teoria de respostas do item, que é como eu expliquei, né? Cada nota vale uma pontuação. E em relação à redação, ela é corrigida por dois avaliadores. E esses dois avaliadores, eles não têm contato entre si. Pode ser um avaliador de Campina Grande e outro de São Paulo, por exemplo. Ninguém sabe qual é a pessoa que vai corrigir sua prova, então eles vão estar analisando conhecimentos que você tem, que você aborda ter conhecimento, o desenvolvimento do tema, se teve fuga ao tema, a sua defesa do seu ponto de vista, como você conseguiu desenvolver, fazer tão bem a sua defesa do tema, conseguir criar uma problemática, a questão da ortografia, que é essencial. Normalmente, para os 5 quesitos que tem, eles não analisam tanto assim a questão da ortografia, se for algo besta que não esteja ocorrendo com tanta frequência. Um errinho aqui, bestinha, que não ocorre tanto, acentuação que eu esqueci um pontinho, alguma coisa assim. Se for pouco, eles não tiram ponto, mas se eu começar a errar consequentemente várias vezes, aí eles vão tirar ponto, tá bom? E além do que, a gente não só tem o Enem como forma de ingresso, né? A gente tem os vestibulares das próprias universidades. Então, é o mesmo, assim, é como se fosse o mesmo sistema do Enem, os vestibulares das universidades, mas é apenas em um dia. São poucas questões, não são 180. Para cada qual faculdade vai estar variando o número de questões, mas sempre consta como uma redação. Então, você faz tudo no mesmo dia. Dependendo da faculdade, 4 horas, 3 horas, 5 horas no máximo. Não passa disso. Aí, cada universidade vai estar ofertando, né? Você vai ter que escolher lá o curso. Não é nem você não precisa escolher o curso que você quer de antemão. Mas no vestibular, sim. Eu vou lá, faço a minha inscrição para entrar, para fazer para entrar na faculdade, fazendo a prova do vestibular da faculdade, né? Então, eu vou, faço lá a inscrição. E lá no momento da inscrição, eu preciso escolher o curso que eu quero. Ah, se eu quero curso de engenharia, eu vou lá, eu boto engenharia. Se eu quero farmácia, eu coloco farmácia. E eu faço a prova. A prova é a mesma. O tema é o mesmo. Normalmente é o que acontece. Só que além disso, a gente tem outras coisas também, que é o Educa Mais, o Quero Bolsa. Cada universidade tem sua própria forma de ensino, de você conseguir entrar. Então, é bom você já dar uma olhadinha. Ah, eu quero fazer faculdade em tal instituição. Então, eu vou lá, olho as formas que tem de ingresso na instituição. Na minha faculdade, por exemplo, tem o Quero Bolsa.
Então, é uma forma de entrar. Tem o FIES, tem o ProUni. Então, dá uma olhadinha no sistema da universidade para você ver como é que tem, né? O que é que tem que você pode entrar, como é que é a forma que você usa. E outra forma de você entrar no sistema de ensino superior é pelo SSA. Isso aqui só em Pernambuco, gente. O SSA é um sistema seriado de avaliação, tá certo? Pela Universidade de Pernambuco. E você escolhe só no final do ano o curso que você quer e a instituição. A sede se vai ser em Recife, se vai ser em Caruaru, se vai ser em Garanhuns, Gravatá, enfim. E é uma prova que o aluno faz todo ano, tá certo? Ele faz a prova no mesmo local todo ano. E essa prova ela vai constar com assuntos do primeiro, segundo e terceiro ano. Mas, abrindo um parêntese, a prova do primeiro ano, do primeiro ano do ensino médio, vai cair apenas assuntos do primeiro ano. A prova do segundo ano vai cair apenas assuntos do segundo ano. E a prova do terceiro ano, apenas assuntos do terceiro ano. Só que na prova do terceiro ano vai ter uma redação também. É o mesmo sistema do Enem. Consta com dois finais de semana, são várias questões também. E tem pessoas que acham que é mais fácil de entrar pelo SSA do que pelo Enem, porque são assuntos separados, né? Você tem mais tempo de aprofundar o assunto em cada qual. Você também não pode estar levando esses materiais que eu comentei para o Enem. Você não pode levar para a prova do SSA. É a mesma forma de vestibular. É basicamente a mesma coisa. Aqui eu já expliquei como é que funciona o processo seletivo do SSA. É como eu falei, né? Se vocês não conseguirem fazer a prova, façam também a solicitação pelo sistema do SSA. Gente, não tem, sabe, muita diferença do SSA para o Enem. É basicamente a mesma coisa. E quem é que pode fazer o SSA? Você tem que se inscrever no primeiro ano do ensino médio. Se você perder, infelizmente não tem como. Só como eu falei, no último ano é que você escolhe a, a disciplina do curso que você quer cursar, né? E você tem que, por exemplo, se eu quero escolher matemática. No terceiro ano eu escolho a faculdade. Eu quero cursar matemática. Aí, logicamente, que no último ano eu tenho que me destacar mais na área de matemática e ciências da natureza do que nas outras, porque cada uma vai ter um peso diferente. E basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses sistemas seriados ou sobre o Enem, pode estar entrando em contato comigo e depois eu vou passar uma atividade para vocês estarem dando uma olhadinha e resolver. Mas não tem muita dificuldade em relação a isso. Qualquer coisa, como eu falei, pode entrar em contato que a gente tira as dúvidas, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês e um bom dia.